isso, me avise pelo chat. Um bom dia para quem estiver nos assistindo posteriormente, né? Só podemos dizer que quem chegou depois, quem vai assistir assincronamente, pergunte para os colegas como foi esse momento anterior, que eu acho que vale a pena saber, né, gente? Bom dia para quem está chegando. Ó, a Vivian já tem mais sugestões aqui. Eu vou salvar ela, tá? Vou salvar ela na lista também para próximas aulas. Tudo bem. Não tem problema, não tem essa questão de fugir. Ah, será que tem a ver? Não tem. Estamos ouvindo livremente, né? Não tem nenhum tema pré-combinado aqui, então, sem nenhum problema, tá? Deixa eu ver onde que eu salvei a lista aqui. Bom, depois eu vejo isso, né? Eu confirmo com vocês. Eu tinha feito uma lista no Classroom. Aqui, músicas sugeridas. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu compartilhar com vocês. Vocês fazerem comigo. Então, a Vivian, né? Enfim, quem tiver mais sugestões, vai me contando aí, ou vai incluindo aqui mesmo, se puder incluir. Não sei se vocês conseguem editar aqui, mas se não conseguir aqui, pelo menos aqui embaixo nos comentários dá, né? Para vocês incluírem. E a gente vai usando como músicas para ir ouvindo no decorrer das aulas. Sempre é interessante, acaba trazendo aí alguma memória musical, uma história interessante, que pode ser até assim útil para alguma teorização que a gente vai fazer, né? Ai, não, a Mariana encontrou uma versão. Vou salvar. E se der tempo, a gente ouve ainda hoje, hein? Vamos tentar fazer dar tempo. Vocês estão me instigando bastante com essas sugestões, viu? Então, vou incluir aqui. Bom, gente, então, primeira aula de 2022. Espero que tenham passado bem aí essa virada de ano, né? E que estejam se cuidando também, porque está tendo muitos casos, né, de gripe, várias modalidades de gripe, tem a variante também, né? Então, espero que estejam aí tomando os cuidados necessários. E a nossa aula de hoje é sobre as definições de musicoterapia, né? Deixa eu compartilhar com vocês a apresentação de slides. Como eu não vou ver vocês na tela, eu vou ficar vendo a apresentação, né? No Meet a gente não consegue ver. Qualquer questão, vocês mandem no chat. Se eu não for ver no momento que vocês mandarem, peço que vocês chamem o microfone para que eu possa voltar aqui a tela com vocês, tá? Ver que tá fora do lugar. Então, gente, nossa aula de hoje é sobre as definições de musicoterapia, né? É uma questão que para nós musicoterapeutas é fundamental saber. É a pergunta que a gente mais responde ao longo da nossa profissão. E é sempre difícil, é sempre muito desafiador responder a essa pergunta, por mais que ela seja a mais recorrente, né? Não sei se nas profissões de vocês isso também acontece. Nossa, demorando, né, para abrir.
Eu vou deixar assim por enquanto. Não sei se isso acontece também nas profissões de vocês, com relação às pessoas não saberem o que se trata, a área da sua formação, do seu curso. E para nós da musicoterapia, isso é certo de que as pessoas vão ter dúvidas e não vão saber exatamente o que é esse trabalho, o que é essa ciência e profissão, essa, melhor dizendo, essa área do conhecimento. Antes, então, para que a gente possa conversar, interagir um pouco, né? Pensando que essa é uma turma bem grande, mas eu acho importante a gente poder conversar minimamente. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma pergunta do Mentimeter, que é um site em que a gente consegue interagir. Eu faço perguntas, vocês respondem e a gente já vai vendo na hora aqui. Então, peço que abram esse site aqui. Quem tiver no computador vai ser mais fácil. Quem está no celular, talvez fique uma configuração diferente. Então, se sentir dificuldade, me avisa, tá? Peço que vocês abram, então, esse site e respondam a primeira questão. Aí, para mim, o que aparece aqui primeiro, às vezes esse site dá algum problema, mas a primeira pergunta é qual o seu curso? Vejam se aparece isso para vocês. Sim, apareceu. Só não está em tela cheia, professora. Ah, só não está em tela cheia? Eu vou compartilhar então com vocês, para vocês irem vendo o resultado aqui. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí... Então, vamos ver aqui os resultados. Eu coloquei essa lista a partir da matrícula mesmo, né, de vocês. Espero que tenha contemplado todos os cursos que vocês fazem. Se não tiver todos aí, eu peço que vocês me avisem para eu incluir o curso de vocês, tá? Ou algum curso que esteja faltando. Então, ó, nós temos vários estudantes de psicologia nessa turma, acho que são 8, se não me engano. Enfermagem está também, olha, bem próximo aqui, tá no mesmo nível, né? Tem um número grande de inscritos da enfermagem. Design de ambientes também. Aí depois vem odonto, biotecnologia. Acho que tanto odonto quanto biotec tem 2 estudantes, pelo menos. Não sei se tem mais. Farmácia, depois design de moda, comunicação social, ciências biológicas, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária, teatro, zootecnia. E esses aqui tem pelo menos um de cada. No mínimo, um estudante de cada área. Arquitetura e urbanismo, química, engenharias. Eu tinha colocado engenharias, mas eu preferi depois diferenciar, né? Engenharia mecânica, física, florestal, educação física, artes visuais, letras, libras, administração, nutrição, música e relações públicas. Então, a gente tem aqui uma turma bastante heterogênea, de várias áreas de formação diferentes, e provavelmente quem é da mesma área também tem interesses diferentes, seja de público, só ali pelas músicas que a gente ouviu, né? Vocês viram que tem gente que conhece uma diversidade de músicas, outros que já o conhecem, né? Já ouviram aquela música. Talvez outras pessoas da turma iriam sugerir outro estilo, outro gênero musical. Então, essa diversidade que a gente tem aqui nessa turma é muito interessante, é muito rica.
E ela nos permite, vocês estão vendo aqui a tela da apresentação? Essa diversidade que permite um trabalho interdisciplinar. Gente, eu acho que eu vou manter assim, porque não está carregando. Mantém um trabalho interdisciplinar, né, um trabalho em que vários saberes podem se comunicar, podem contribuir um para os outros. E eu quero compartilhar com vocês, antes de chegar na teoria, uma situação prática, né, em que envolve isso, envolve essa interdisciplinaridade, envolve profissional que é profissional da saúde, é de uma determinada área da saúde, que depois eu posso até falar para vocês. Por enquanto, vamos manter aí o mistério para ver se vocês descobrem, né? Mas é um profissional da saúde, é uma profissional da saúde que também é pianista. E esta profissional teve uma crise profissional, entre aspas, né? Uma crise na sua escuta ao entrar em contato com um caso em particular. E o caso é o seguinte, é essa crise espetacular. Chega um belo dia num centro de atenção psicossocial, todo mundo sabe o que é isso? Um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Quem nunca ouviu falar disso? A Maria Luiz falou que já ouviu falar, né? Conhece. Tem alguém que nunca ouviu falar, que não sabe do que se trata? Posso falar um pouco. Bom, na dúvida, né? Também não sei se quem vai ouvir depois. Ah, não conhecia, a Laura comentou. Ok, então, Laura, para você e para quem não conhecia esse serviço, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele atende pessoas em sofrimento psíquico grave, ou seja, pessoas que estão ouvindo vozes, tendo alucinações, delírios, pessoas que estão muito deprimidas, que já não conseguem, por exemplo, sair de casa, sair da cama às vezes, enfim, pessoas que estejam apresentando sintomas e sinais graves de sofrimento psíquico e que precisam de um serviço especializado para realizar esse tratamento, e vai contar ali com diversos profissionais, ofertas terapêuticas também diversas. É um serviço que surgiu para substituir os antigos hospitais psiquiátricos, os manicômios, que eram formas fechadas de tratamento, né, de isolar o sujeito da sociedade e tratá-lo nesse espaço apartado da cidade e da sociedade, e passa então a uma nova forma de cuidado, um novo paradigma de saúde mental, que é do sujeito ser tratado e continuar sua vida em liberdade, sem ser isolado da sua vida cotidiana e das pessoas do seu convívio. E por que essa substituição dos manicômios? Além desse novo paradigma de tratamento, os hospitais psiquiátricos causavam ali nas suas formas de tratamento muitos efeitos também de sofrimento. Então, a gente soube, né, de situações de práticas de tortura dentro de hospitais psiquiátricos, de violência. Talvez vocês já devem ter ouvido falar do livro da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro. Sim. Sim, então. No Hospital Colônia de Barbacena, algo assim. Exatamente, Maria Luísa. Ela conta, né, como era o tratamento dentro do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais. E tem um documentário também bem interessante sobre esse hospital, que é Em Nome da Razão, caso vocês queiram assistir. Lá tem uma cantora, né, que é
descrita no livro da Daniela Arbex. Ela entrevista a filha dessa interna do Hospital de Barbacena. E a Victoria também está sugerindo o filme da Nise da Silveira. Sim, é muito bom. Estava no Netflix, né, Victoria? Não sei se ainda está, mas já esteve, né? E a Nise fundou, basicamente, a terapia ocupacional, né, no Brasil, no campo da saúde mental. E ela fez, né, o seu trabalho, realizou o seu trabalho no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né? E de lá surgiram muitas práticas muito interessantes mesmo, né? Concordo contigo, Vitória. E sobre o Hospital de Barbacena, nesse documentário Em Nome da Razão, que tem no YouTube, inclusive, vocês vão ver lá uma personagem, entre aspas, né, uma interna do hospital, que é a Aparecida Rezende, que é uma cantora, né? Uma cantora informal, né? Ela dava voz às angústias de muitos dos pacientes. Ela era uma paciente também. E ela compôs, basicamente, o hino do hospital, que vai dizer, por exemplo, que vinha comida estragada, né? É uma marchinha, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Você, Manuel, tenha compaixão, tira-nos todos dessa prisão, estamos todas de azulão. Estamos todas de azulão, de pé descalço. Enfim, ela vai descrevendo com essa marcha. Quem depois encontrar aí, avisa a gente. É uma marchinha que se tornou um hino para eles e denuncia esses maus tratos vividos dentro dos hospitais. Então, o CAPS ele surgiu com essa função de substituir o hospital psiquiátrico e suas práticas violentas e de tortura por outras práticas que, de fato, produzissem saúde, produzissem ali formas de tratamento do sofrimento psíquico e não o agravamento do sofrimento, né? E aí, nessa história que eu estou contando para vocês, já então se trata de uma experiência no CAPS. Então, depois da reforma psiquiátrica brasileira, que vai fechar os manicômios e abrir os CAPS para substituir, isso a partir dos final dos anos 90, início de 2000. E aí, nesse caso em particular, chega esta paciente numa crise em que ela se joga no chão e canta sem parar. Esta é a crise dela. É assim que ela é encontrada em casa, depois de alguns dias, mais de uma semana, que ela não saía de casa, e os vizinhos ligaram para o CAPS, sabendo que ela fazia tratamento lá, e os vizinhos ligaram para o CAPS avisando que essa pessoa não saía mais de casa e fazia mais de uma semana que eles não a viam e ouviam só barulhos, mas chamavam e ela não atendia. E aí o CAPS consegue chegar até a casa dela, entrar, e ela está se jogando no chão continuamente e cantando sem parar. E o que ela estava cantando? Esta frase aqui. Sempre no mesmo tom, sempre na mesma melodia. Se eu cair, por favor, me deixe no chão. Esta frase. No caso dela, ela cantava... Se eu cair, por favor, me deixe no chão. Era isso. Só que a voz dela era muito potente. Ela cantava isso com muito volume, com muita intensidade. E encenando a fala, né? Encenando o que ela estava cantando, ela realmente se lançava ao chão. A gente até coloca aqui uma imagem do Munch, né? Referente à melancolia, porque foi um dos diagnósticos que ela recebeu, porque ela mesma se colocava ali como objeto em queda.
né? A sombra do sujeito caindo sobre o objeto. E ela encenava, então, aquilo que a canção dela dizia. E ela fazia isso dia e noite sem parar. Não dormia, não comia, só cantava. Se eu cair, por favor, me deixe no chão o tempo todo. E aí, gente, como lidar com isso, né? Foi essa questão deste profissional pianista na vida pessoal, né? No hobby, e profissional da saúde ali em prática, ficou ali sem saber, né, o que fazer com essa situação, o que eu posso fazer com isso, como posso, o que eu posso oferecer a este sujeito. O que vocês pensariam assim de hipóteses, né? O que se pode fazer com uma pessoa em crise que canta sem parar e se joga no chão? Quem arrisca aí alguma ideia? Professor, eu acho que eu procuraria formas de acalmá-la. Aí, primeiro eu deixaria ela no momento dela, até eu encontrar alguma forma de acalmá-la. Certo. Peraí, quem que tá falando que eu não consegui aqui identificar? Acho que minha tela Eu tá com sou a Lara problema. Costa. Clara? Lara Costa. Lara. Ah, Lara. Você tentaria buscar formas de acalmá-la. Certo, Lara? Certo. Qual que é o seu curso mesmo, Laura? Enfermagem. Enfermagem. E até agora, assim, no seu curso, que formas, não sei se você já estudou a respeito disso, alguma coisa, sobre como podemos, então, a partir da enfermagem, daquilo que você souber, ou que você já tiver lido algo, ouviu falar no seu curso, tem essas formas de se acalmar numa perspectiva da enfermagem? Então, a enfermagem é a ciência do cuidar, né? Então, formas de cuidar dessa pessoa. Carinho mesmo, empatia. Só de você ter empatia com a pessoa, acho que é possível você criar formas ali durante o momento de entendê-la. Uhum. Sim, de fato, é o fundamento, né, da enfermagem, buscar formas de cuidar. E aí, só de estar ali presente, né, a presença humana, então, acolhendo aquele canto, poderia ser, então, já alguma coisa, algum tipo de prática, certo? Certo, ao meu ver, sim. Uhum. A Maria Luísa coloca aqui no chat. Eu ficaria sem saber o que fazer. A Vivian não tem ideia. E depois a Maria Luísa faz a questão, né? Mas se a cantoria dela fosse uma forma de se acalmar da crise? Pois é, né? O que será que significa, simboliza, né? Esse canto esse refrão sem parar, né? Esse ritornelo infinito. Lara, você coloca essa questão do cuidado, né? De buscar formas ali de acolher aquele sujeito, né? E nesse trabalho, né? Nessa crise, né, que foi atendida, esse sujeito, em algum momento, né? Essa paciente perde a voz, porque ela está quase gritando, berrando quando ela canta. É com muita intensidade.
E aí tem um momento, então, que ela perde a voz e ela continua cantando sem voz mesmo. Então, assim, talvez um aspecto, né, que poderia ser cuidado é esse, né? O de cuidar também da questão do corpo, a questão física, né? Que eu acho que também é uma questão que a enfermagem tem um olhar muito apurado, né? Que é interessante também, que é importante, né? Para, enfim, pensando na integralidade desse cuidado, né? A Victoria também coloca aqui, tentaria acalmar, tentaria cantar junto com ela. Talvez essa seria a forma dela lidar com o sofrimento naquele momento. Poderia ser, né, Victoria? Poderia ser uma tentativa ali de entrar em contato com ela e com aquela expressão do sofrimento dela por meio desse canto, né? Sim, poderia ser um jeito, né? Vamos avançando aqui, então. Quem tiver mais ideias, pode colocar aí no chat que a gente vai trazendo, tá? Uma das ideias que a profissional, que é pianista por hobby, uma das iniciativas que ela teve foi pesquisar a letra. Se eu cair, por favor, me deixe no chão. É familiar, não é essa letra? Essa frase, pelo menos. Me deu a impressão, mas não lembro de ter escutado uma música, tipo, inteira, sabe? Com a letra completa. Sim. Mas remete a alguma música? O que vocês acham? Alguém se. Alguém lembra de alguma música que tenha algo assim? Alguém sabe? Tirando os, né? Tirando os errinhos básicos aí. Alguém conhece essa música? Não sei se chegou para vocês também, né? Porque a internet aqui tá fogo hoje. Lembra aquela do Reginaldo Rossi, né? Garçom. É uma música bem melancólica, antiga. Exatamente, Felipe. Foi essa primeira música que, nessa pesquisa dessa profissional, apareceu. Garçom. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Ou me deixe no chão, né? Me deixe no chão, né? Exatamente, Felipe. Então, uma primeira iniciativa feita foi a da pesquisa da letra. E aí, não sei se está aparecendo aqui para vocês, mas na música Garçom, de Reginaldo Rossi, bem lembrada aí para o Felipe, tem essa frase: se eu pegar no sono, me deixe no chão. A música da paciente é: se eu cair, por favor, me deixe no chão. Tem alguma semelhança na letra. Entretanto, melodicamente, é bem distinta, né? Tem outra música que tem uma frase semelhante, que é Profissional Papudinho, de Roberto Vilar, que é um cantor do Pará, e isso até que faria sentido na história sonoro-musical daquela paciente, porque ela é da região do Maranhão, bem próxima do Pará. Então,
pensando na história de vida dela, até poderia ter alguma relação com essa canção Profissional Papudinho, que diz: se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão. Então, tem algumas músicas, devem ter outras, mas estas foram as primeiras que foram encontradas por esta profissional que achou que faria algum sentido ali, talvez. E aí, então, a primeira pesquisa foi feita da letra, para saber o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Eu vou entender a música dela primeiro. Então, foi pesquisar a letra para entender, foi comparar as partituras. E aí, aqui a gente consegue enxergar bastante a diferença para quem souber ler as notas. Isso é uma obrigatoriedade na formação do musicoterapeuta, que é saber, né, minimamente aqui a linguagem musical. Então, um profissional musicoterapeuta tem que saber transcrever em partitura, ou tem que saber pelo menos usar um programa que faça isso, né? Tem que saber transcrever para que possa fazer essa análise musical mais propriamente dita, né, mais detalhadamente. E aí aqui foi feita a transcrição da música da paciente, e aqui são as partituras das músicas do Reginaldo Rossi e do Roberto Vilar. Então, para quem não tem essa familiaridade com as cifras, a partitura, né, a forma de escrita musical, aqui a gente vê uma melodia descendente, então, que vai de cima para baixo, né? Esse movimento para baixo está muito associado na música ocidental a algo triste, né? A melodia descendente, né, pode remeter, pode ser associada a algo mais triste, né, um aprofundamento, mas não é uma generalização, é uma associação possível. Já em Profissional Papudinho, a gente tem uma monotonia, a mesma nota, né? É bastante monotônica, mesmo com os intervalos, vejam, né, que são em linhas retas. Então, tem um desenho um pouco monotônico nessa melodia. Já na partitura da música da paciente, tem altos e baixos, né? Tem um salto aqui de um intervalo relativamente grande, aqui também do si para o sol sustenido, né? Então, tem altos e baixos, ela tem muito movimento, né? Então, é muito diferente umas das outras, né? Mas a dela não se parece, né, com as anteriores, nem em melodia e nem em ritmo, né? Supostamente a canção dela é num compasso ternário, como uma valsa, por exemplo, enquanto as demais são quaternários, que são a pisadinha, por exemplo, é quaternária, né? Então, aqui é uma outra forma também de entender a música dessa paciente, que foi uma das apostas dessa pessoa para, enfim, buscar formas de ajudar, de intervir. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no chat. A Jéssica reconheceu também, Reginaldo Rossi. Peraí, que tem mais coisas aqui antes. É isso mesmo, Jéssica Caroline também, né? Antes aqui, a Victoria... tá respondendo a Lívia. Lívia, às vezes tentar se conectar com a paciente, a própria música dela, talvez possa ajudar a criar conexão. De fato, Lívia, é uma aposta importante, né, da gente tentar se conectar com ela através dessa música.
A questão é como fazer isso, né? Essa é a grande pergunta ali que essa profissional estava se perguntando. Por quê? Porque ela tentou fazer intervenções verbais, repetindo a letra, né? Se eu cair, por favor, me deixe no chão. Como assim? Me deixe no chão. Tentou fazer intervenções verbais. E a paciente simplesmente olhava e continuava cantando. Ela não respondia àquela intervenção verbal. Então, como a gente pode se conectar com essa música dessa paciente, né? Como a gente poderia fazer isso? Essa era a grande questão que essa profissional se fazia naquele momento. E a Victoria responde, também penso assim, Nívia, a respeito dessa conexão, né? Talvez depois dela se acalmar, aí encaminharia para um profissional. Então, pensem que no CAPS já tem ali uma diversidade de profissionais que estão ali para acolhê-la, para, enfim, oferecer atividades, oficinas terapêuticas, psicoterapia individual, de grupo, ateliê, enfim, uma diversidade de tratamentos ali possíveis. E aí, ela está naquele espaço, ela foi levada para lá justamente para isso que vocês estão mostrando, para se acalmar e para conduzir a crise a uma nova forma de expressão menos sofrida, menos grave, né? Então, essas questões aqui, né, a letra, a partitura, deram algumas ideias de onde pode ter vindo aquela música, que influências essa composição da paciente tem, mas ainda não deu para essa profissional uma ferramenta para intervir. Tudo bem, mas o que eu vou fazer com a partitura, com a letra dessa música? Como que eu vou utilizar isso para tratar este sujeito, esta crise? E aí, o que foi feito pela instituição foi as formas de contenção. Não sei se o pessoal aí da moda já leu alguma coisa a respeito das camisas de força, né? Que são essas peças muito simbólicas, né? Muito emblemáticas na história da psiquiatria, né? Mas a contenção, hoje em dia, ela ocorre de outras formas, né? Tem a contenção física, que se dá agora por faixas de contenção, que são amarradas em maca, né, na maca hospitalar. O pessoal da enfermagem talvez deva até saber mais a respeito disso, imagino eu. No serviço no CAPES, é o pessoal da enfermagem geralmente quem assume essa forma aí de intervenção. Então, nesse caso, o que foi feito foi as contenções. Primeiro, tentou-se a contenção humana, várias pessoas ali próximas tentando conversar com elas, acalmá-la, que não teve muito efeito através do verbal. A contenção de espaço, que era deixá-la num espaço, no caso, né, do serviço no CAPS, era uma sala que tinha leitos, e aí ela poderia ficar lá, né, sozinha e com a circulação de usuários, de profissionais, não é um lugar trancado, era um quarto que ficava aberto e que ela poderia ficar lá num espaço um pouco mais protegido, mas ela continuava cantando incessantemente. A contenção física, que é essa que se dá por essas talas, né, por essas faixas de contenção. E também se utilizou a contenção medicamentosa, que é a aplicação de Aldol, decanoato, né, que é o Aldol na veia, um antipsicótico muito potente, e antialérgicos, né, para
que esse remédio não causasse efeitos tão... muita impregnação, né? Enfim, efeitos adversos que ele causa, né? E uma intervenção também realizada foi a sugestão da internação dessa paciente no CAPS. E no CAPS, na verdade, isso é chamado de leito-noite. Então, ela passaria ali por alguns dias de leito-noite. Ela ficaria internada e sob acompanhamento e observação do CAPS 24 horas por algumas semanas, no caso dela, né? E aí ela perde a voz, isso faz com que ela continue cantando sem voz, mas a medicação, de fato, traz ali uma contenção maior, é o que vai realmente calar, entre aspas, né, a voz dela, porque ela fica muito sonolenta e aí ela dorme bastante e não canta porque, na verdade, não está acordada. E aí isso vai passar depois de algum tempo com diversas atividades que ela vai participando. E coloco para vocês, então, novamente, para a gente ir lá para o Mentimeter. Deixa eu colar de novo. Ô, Laura, então, eu vou tentar na próxima vez abrir, mas está carregando aqui e não abre a tela cheia. Mas eu vou tentar mais uma vez, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhando. Vocês já estão conseguindo responder. Quem não teve acesso ao link, ou tá muito lá para cima, eu vou colar de novo. Pensando que talvez esse fosse um caso para musicoterapia, né? Porque é uma crise cuja expressão se dá através do canto de uma frase, de um refrão incessante. Ok, talvez isso fosse um caso para musicoterapia, mas o que é musicoterapia? O que você acha que tem a ver com musicoterapia? Então, vou compartilhar aqui com vocês o que vocês estão colocando aí no Mentimeter. Então, o que você associa à musicoterapia? Alguém já colocou aqui terapêutica, paz interior, ajuda, psicologia, conexão. O que mais que vocês associam? Atenção, análise, compreensão, empatia, ajuda, bem-estar, comportamento, expressão, tratamento, acho que eu já tinha lido, ritmo também, bacana, ligação, música, conforto, auxílio acolhedor, relaxamento, saúde mental, expressão de sentimentos, calma. Enfim, o que mais? Vamos ver. Tranquilidade, cuidado, o que mais que apareceu? Saúde, acho que é saúde, sensações. Vazão, dar vazão, né? Legal. Acho que, de fato, várias dessas palavras que vocês colocaram dialogam ou fazem parte do campo da musicoterapia, realmente. E outras, talvez, a gente possa problematizar um pouco mais.
porque eu vejo aqui que tem várias relações aqui com o relaxamento, tranquilidade, paz. E nem sempre é assim, nem sempre é muito tranquilo, assim como uma psicoterapia, né, uma terapia psicológica, nem sempre é tranquilidade, paz e desabafo, né? Muitas vezes é trazer questões difíceis de olhar, que a gente evita, lidar com elas, né? Enfrentá-las. Então, nem sempre é calmaria, é sossego e tranquilidade, não. Mas muito. Isso também é muito associado à musicoterapia, de fato, né? E a empatia, né, que ficou aí no centro, talvez porque se repetiu, né, essa palavra. As palavras que mais se repetem ficam em tamanho maior, né? Ficaram música, empatia, psicologia e conexão, além de terapia, tratamento e compreensão depois, né? De fato, esses termos vão ser bastante influentes no campo da musicoterapia. A música, vocês vão ver que é determinante, conexão também são determinantes. Diria que essas são as mais determinantes no processo terapêutico da musicoterapia. Tem aqui também trilha sonora, resiliência, satisfação. Depois a gente vai olhar de novo se apareceu mais palavras, tá bom? Vocês estão vendo aqui a tela do PowerPoint? Eu vou tentar por a tela cheia. Vamos ver se vai agora. Eu acho que como tem muita coisa aberta aqui, vou fechar um pouco de coisa, gente, que aí talvez melhore. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, então. Será que melhorou um pouquinho? Eu queria que não aparecesse aqui para aumentar a tela. Não dá para esconder aqui, aumentar. Bom, o que se poderia fazer a partir da musicoterapia com esse caso dessa crise? Essas foram algumas das sugestões de uma supervisão em musicoterapia. Uma supervisão foi acionada em musicoterapia para auxiliar nessa crise em especial. Poderia ter cantado, encenado com o sujeito, ou seja, o terapeuta poderia fazer o mesmo, se jogar no chão e cantar o que ela estava cantando. No mesmo tom, em uníssono, fazendo um intervalo harmônico ou fazendo um dueto com a voz, né, com a melodia dessa paciente, usando do princípio de ISO para fazer isso. Vocês se lembram que na primeira aula foi falado desse princípio de ISO, que é o da música. Que música que te acalma? Para alguns vai ser uma música lenta, para outros vai ser uma música rápida, porque está agitado. Não adianta ouvir uma música lenta se você estiver agitado para se acalmar. Você não vai se acalmar, você vai ficar com raiva. Então, se você está agitada, você precisa ouvir uma música agitada para depois se acalmar. É isso que vai te ajudar. E o princípio de ISO, então, é esse encontro, essa conexão que se dá a partir do princípio da igualdade. Um estado emocional tem que se conectar com aquela música. A música tem que expressar esse estado emocional. Então, essa seria uma das alternativas aí de intervenção a partir do princípio de ISO. Outra alternativa de intervenção a partir da musicoterapia. Realizar a audição das músicas pesquisadas. A música do Reginaldo Rossi, do Roberto Vilar, para ver se tem a ver ou não. Para ver se aquilo causa alguma coisa naquele sujeito, ver se traz uma outra recriação daquela música.
E aí poderia se reinterpretar. Iniciar acompanhamento do canto com um ou mais instrumentos musicais, mais graves, mais agudos, rítmicos, mais primitivos, mais eletrônicos, melódicos, membranofones, idiofones, enfim, poderia se intervir ali usando uma diversidade de instrumentos, ver se algum deles traz para ela uma nova perspectiva, né? Vocês estão me enxergando, gente? Vou tentar aumentar mais aqui. Não tá passando nenhum slide, professora. Não! Não! Eu tô aqui achando que vocês estão vendo tudo. Agora vai. Ó, vou tentar pôr no... É que não tá carregando, assim. Obrigada por me avisarem. Eu tava aqui chegando o aço. A Joama colocou aqui no chat tratamento. É uma das palavras que você associa a musicoterapia, Joama? É isso? Agora vocês estão vendo minha tela. É que quando eu saio daqui, eu vejo vocês. A Juliana, professora, desculpa interromper, mas eu aprendi que para parar crises rítmicas, nós devemos mudar o foco da crise, fazendo outra coisa no mesmo ritmo e ir reduzindo gradativamente. Isso também pode entrar como tratamento? Fazendo outra coisa no mesmo ritmo. É isso que se trata, Juliana. É você com o mesmo ritmo. Então, entrar no ritmo é esse princípio de ISO, né, sendo trazido, né, à prática. E aí, de fato, você pode alterar, mas não sem entrar antes no mesmo ritmo. Então, você entende que estamos falando da mesma situação, mas aí realmente esse acréscimo é importante de se fazer e é muito bom que você esteja colocando. Então, realmente, a gente vai se conectar primeiro com a música do sujeito, seja no aspecto rítmico ou em outro, e vai modificando, trazendo novidades a ele para mudar o estado das coisas. A Laura pergunta do princípio de ISO. O princípio de ISO é a utilização, né, de um elemento em comum com a música do sujeito, com a musicalidade, algum elemento da musicalidade, um elemento sonoro, nem sempre é musical, às vezes é sonoro, é de uma maneira que não se enquadra dentro do tempo, dentro de tonalidades, né? Então, alguma característica sonora ou musical que o sujeito apresenta ali na sua música é utilizada pelo terapeuta, pelo profissional que esteja usando esse princípio, ou a pessoa que queira usar isso em si própria, para fazer a conexão. Então, você vai conectar com algo da música para atingir um determinado objetivo, que é esse de se conectar e aí trazer mudanças, trazer novidades. Então, esse exemplo que a gente deu, né? A pessoa está triste, né? Vamos dar um outro exemplo. Ela está triste. Ela vai ouvir músicas que para ela demonstrem, de alguma maneira, expressem tristeza, para depois sair daquela situação e mudar aquela situação. A Juliana deu esse exemplo, né, do ritmo, né? Um caso que eu já tive a oportunidade de atender era de uma criança muito agitada. E aí, era isso que a gente fazia, como a Juliana descreveu. A gente fazia um ritmo também bem agitado, batia ali no tambor, bem rápido, bem forte,
E ela também descia a mão em tudo quanto é instrumento, piano, tudo. E aí, depois de fazer um pouco daquele movimento, a gente ia trazendo ou rupturas no tempo, contratempos, íamos fazendo intervenções na música e nos sons que aquele sujeito, né, aquela criança estava fazendo. E aí poderia se ir reduzindo o ritmo, fazendo músicas mais lentas, mais tranquilas, né? Como a gente interpreta como tranquilas. Qual seria a reação da paciente, segundo a Maria Luísa pergunta, qual seria a reação da paciente após aplicar esse princípio? Ela iria parar de cantar? Pois é, não sabemos qual seria, porque aqui seriam sugestões do que se poderia fazer a partir da musicoterapia, Maria Luísa. A gente não sabe, mas a gente utiliza essas ferramentas, esses conceitos ou técnicas para se conectar e, a partir dessa conexão, fazer as intervenções, trazer outras músicas ou uma palavra a mais para aquela música que ela estava cantando, um acompanhamento instrumental, uma mudança de tom, né? Modular a música para um outro tom, ver se ela acompanhava, talvez ela ficasse em silêncio, talvez ela não reagisse, né, àquilo, ou reagisse com o silêncio, né? A gente poderia cantar uma parte da música e silenciar outra e ver se ela respondia, se ela se comunicava através da pergunta e resposta musical. Então, aqui eu estou trazendo, na verdade, possíveis atividades que poderiam ser feitas na musicoterapia. Mas o que isso iria causar, que efeitos, a gente não sabe, porque cada sujeito reage de uma forma, né? É como, por exemplo, na psicologia, um atendimento, né, de psicoterapia, a gente pode ter algumas falas, né, algumas orientações mais ou menos gerais, mas cada sujeito tem sua própria forma de escutar, de responder àquilo. Cada caso é um caso, né? Na musicoterapia também é assim, certo? E a musicoterapia, em especial, ela vai também ser chamada de música como terapia. Qual que é a diferença disso para outras práticas, sejam elas de saúde, sejam elas em outras áreas do conhecimento? Outras práticas podem usar a música, né? Certamente, com certeza, a música é de todo mundo. Mas a musicoterapia vai levar a música a um outro patamar, né? Um patamar de prática terapêutica em que ela é central. Então, no campo da música como terapia, que é a musicoterapia, ela é a prática feita por musicoterapeuta com formação específica, ou no bacharelado, ou na especialização em musicoterapia, no caso do Brasil, né? A gente tem tanto a graduação quanto a pós em musicoterapia. Na Argentina, a gente tem a graduação e o mestrado em musicoterapia, que habilita a pessoa a ser musicoterapeuta. Então, é uma prática feita por um profissional formado nessa área, realizada junto a um paciente, grupo, que se utiliza da música para efetivar esse tratamento, esse objetivo que essa prática tenha. Então, para ser musicoterapia, tem que ter um musicoterapeuta ou uma musicoterapeuta formado na área, paciente ou grupo e música. Se não tiver os três, não é pensado, né? Não é uma prática de musicoterapia. Segundo, né, a definição da World Federation, que é a Federação Mundial de Musicoterapia.
Quando me perguntam particularmente o que é musicoterapia, eu acho mais fácil responder dizendo que ela não é, porque parece que fica mais fácil de entender pelo negativo, né? E não sei se vocês chegaram a receber essa postagem aí, que foi amplamente divulgada aí no ano de 2018, de que uma pesquisa realizada em Caracas, na Escola de Medicina, criou uma lista de músicas para cada tipo de doença, para cada sintoma, e chamou isso de musicoterapia. E aí cometeu erros e gafes assim bem estranhos, como aqui, Sonho de Amor de Liz, só faltou o T, né? E essa música aqui, né, não sei se vocês estão enxergando, né? Na verdade é Carelia, Suíte Carelia, não sei como é que se pronuncia, dos Sibelius, né? Enfim, além dessas gafes aqui nas sugestões das músicas, esse tipo de prática, né, de recomendação de uma música para cada doença, de uma música para cada sintoma, isso realmente já fez parte da história da musicoterapia nos séculos 18, 19, até a metade do século 20. Isso ainda era considerado uma música como terapia. E aí a gente tem a farmacopeia musical, que era a hipótese de uso da música como um remédio, um fármaco, que é essa ideia aí de cada música, cada compositor, cada instrumento deveria ser recomendado a certos tipos de doenças e sintomas. Também no contexto da higiene mental, isso foi utilizado para discursos racistas, higienistas, eugenistas da população. E a música entrou também nesse meio, então criticavam-se qualquer música fora do padrão considerado normativo. Então, expressões de músicas afro, por exemplo, passam a ser criticadas, né? Não que não fossem antes desse período, mas ali torna-se criticadas a partir de um discurso médico, de que aquelas músicas causariam mal à saúde. Então, assim, esta é uma questão superada na história da musicoterapia, mas ainda hoje se associa ao campo da musicoterapia. Mas isso não é musicoterapia, né? Isso eu posso afirmar para vocês. Mas e por que a gente utiliza a música? Né? Queria mostrar pelo menos um trecho aqui desse vídeo para vocês. Não sei se vocês estão ouvindo o som da... Não. Não? Tá. Eu vou colocar lá no Classroom para vocês assistirem depois. Enfim, é um senhor que... Eu vou pelo menos mostrar a imagem. Vejam que ele está de andador. Não dá para pôr na tela cheia. Ele está no andador fazendo exercícios de fisioterapia, né? De treino da marcha. E no início ele tem muita dificuldade. Vai lá devagar. Quando coloca-se uma música, olha só como é difícil, né? A marcha para ele. Em certa altura é colocada a música. Aqui, por exemplo, já está tocando a música, que é uma música que ele conhece, inclusive. Vejam como já está mais fluida a marcha. Agora vejam esta cena aqui, encaminhando para o final já da sessão. Tem um momento que ele canta junto. Ele já está cantando, vocês não estão ouvindo, mas depois peço aí que vocês assistam, que é bem interessante. Então, gente, a música
ela por si só causa alguma coisa em nós. Só da gente ouvir ali no começo da aula, né? Teve gente ali que teve RBD Feelings, não foi? Então, saudades. A música por si só já causa alguma coisa, algum efeito na gente, de memória, de lembrança, de emoção. E aqui, associada a um outro tratamento, também trouxe ali para ele motivação para realizar, e daqui a pouco ele já está até dançando. Então, a música tem algum tipo de potencial próprio, ela produz algum efeito por si só. E na musicoterapia, ela é imprescindível. Na musicoterapia, a fala não é o mais importante, a música que é a linguagem preferencial. Assim como brincar é muito importante na ludoterapia, na psicoterapia infantil, a musicoterapia é o brincar, né, da sessão musicoterapêutica. E ela pode representar uma metáfora para o sintoma, então ela vai ser ali utilizada tanto pelo musicoterapeuta como técnica, como experiência, como pelo sujeito que pode usar um instrumento sonoro, um instrumento musical, mesmo sem saber tocar. Ele não precisa saber tocar nada para ser paciente de musicoterapia. Então, a música na musicoterapia, ela é uma atividade, ela é musicking, segundo Small. Ela é um meio de comunicação não verbal, segundo Benenson. Muitos de vocês trabalham em áreas que atuam a partir dessa comunicação não verbal. Então, temos isso em comum, né? Trabalhamos também com aspectos não verbais, que são para além da significação. E a música ela é uma experiência viva na musicoterapia. Então, esses 3 elementos são essenciais. Não há musicoterapia sem a presença desses 3. E aí, paciente pode ser grupo, né? E aqui, um quadro de resumo de quais modalidades de tratamento fazemos, individual ou grupal, profissional envolvido musicoterapeuta. O musicoterapeuta pode trabalhar com outros profissionais, não só pode como deve. Talvez no futuro de vocês vão compor equipes que tenham a presença de musicoterapeuta e poderão fazer práticas juntos, práticas interdisciplinares, o que é muito interessante. Vocês viram ali naquela sessão de fisioterapia, uma música deu sentido para aquela atividade, né? Em outras áreas isso também acontece, né? As ofertas de tratamento são os objetivos, né, da musicoterapia são atender as demandas de tratamento ali do sujeito, daquele grupo, a partir de experiências musicais, que são a audição, a recriação, não é recreação de diversão, de entretenimento, é recriação no sentido de reinterpretação de uma música, improvisação e composição. Essas são as experiências musicais utilizadas em musicoterapia, que também são as mesmas experiências musicais compartilhadas aí com a música, com a educação musical. E o musicoterapeuta, então, reforçando, é esse profissional formado na área, ou em graduação, ou em pós-graduação, inscrito em uma associação vinculada à UBAM, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapia. Então, eu, por exemplo, vou me filiar, né, em breve, à AGMT, que é a Associação Goiana de Musicoterapia, porque eu venho da Associação Paulista, que é a APMESP, que estão ambas inscritas na UBAM, que é a união dessas associações que nos representam no país. E aí a nossa formação tem que ser vasta no campo terapêutico e no campo musical, tanto em profundidade quanto em diversidade. Não dá para ser musicoterapeuta e ter preconceito musical, por exemplo. São coisas incompatíveis.
E quem é o sujeito da musicoterapia? O paciente. Alguém que não odeie música é suficiente. Basta não odiar música. E não precisa tocar instrumento, nem saber cantar, usar técnicas, ter conhecimento de teoria de partitura, nada disso. E aí, dependendo da situação, vai ser praticado com outros profissionais. Que tipo de pessoas a musicoterapia trata? Segundo Ken Brucher, que é o autor do texto base da aula de hoje, a musicoterapia trata gente, né? Então, a gente trata pessoas caso a caso. Que recomendações uma musicoterapeuta pode dar a pessoas que queiram usar música para benefício próprio ou para auxiliar outras pessoas para utilizar nas suas práticas terapêuticas futuras ou suas atividades profissionais? Primeiro, conhecer o poder da música sobre o corpo e a subjetividade, para além de bem e de mal, para citar aí o Nietzsche. E aí eu tenho uma terceira pergunta aqui para vocês no Mentimeter, que é a pergunta seguinte. Vocês estão vendo aqui na tela? Essa questão aqui, que eu peço que vocês respondam. Já temos aqui os participantes. Está chegando mais. Não tem respostas corretas nela, né? Então, alguma música já te fez mal? Essa é a pergunta. Que música? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou aqui falando um pouco do que se trata isso, né? Muita gente pensa que quem canta seus males espanta, música faz bem, música é relaxante, eu vou ouvir uma Enya e vou meditar. E nem sempre é assim que acontece, né, gente? A música tem poder também de causar mal. A música já foi usada como arma não letal, para vocês terem uma ideia. Ela é objeto de estudo de algumas universidades que estudam paz e conflitos para dispersar multidões. Ela já foi utilizada, inclusive, numa manifestação, né, os secundaristas, né, nas ocupações dos secundaristas. Uma escola de Brasília foi vítima de uma ação policial que colocava caixas de som em alto volume, de maneira contínua, para que forçasse a desocupação. Isso foi um mandado judicial para que isso fosse feito. Então, a música nem sempre é utilizada para benefício humano. Então, há que se fazer um uso ético da música, porque ela tem efeitos poderosos sobre nós. Vamos ver se vocês já responderam aqui alguma música. É uma pergunta difícil mesmo, né? Então, essa é a primeira consideração que a gente faz enquanto musicoterapeuta para outros profissionais que usem a música. Tomem muito cuidado. Quando apostarem na música para realizar alguma atividade, tenha em mente que ela pode causar efeitos adversos. É importante que você esteja lá para lidar com esses efeitos. Não é só a música que trabalha e pronto. Esteja lá para lidar com os efeitos, quaisquer que eles sejam. Talvez não seja aqueles que você esperava, né? Tenha isso em mente. Uma segunda recomendação, uma segunda consideração. A música ela é muito rica em características e elementos. Explore isso, né? Ela tem ritmos, harmonia, melodia. Quem não sabe tocar instrumentos, tem muitas tecnologias que vão facilitar para escutar músicas, diminuir ou aumentar a velocidade. O pessoal da educação física que trabalha com idosos, no YouTube tem aquela redução da velocidade. Pode ser útil para você usar uma música conhecida pelos seus alunos, pelos seus sujeitos que você acompanha,
E aí você coloca num ritmo mais apropriado, num tempo mais apropriado para eles, né? Por exemplo, né? Uma terceira recomendação. Cada sujeito possui uma história sonoro-musical e uma relação específica com a música. Uma música que faz bem para uma pessoa, que deixa uma pessoa contente, pode deixar outra triste. Quando a gente trabalha em grupo, isso é muito visível. E aí trabalhamos com isso, estando lá para lidar com esses efeitos. Uma quarta recomendação. Há práticas que são próprias da musicoterapia e que seria difícil ser reproduzidas em outras áreas. Então, a testificação musical, a anamnese musicoterapêutica, tem alguns procedimentos que são muito próprios do nosso campo de trabalho, de conhecimento. E aí, alguém já conseguiu responder aqui? Eu vou pensar também num exemplo aqui para dar para vocês. O Felipe comenta, no filme Laranja Mecânica, o pessoal tortura um paciente associando uma música que ele gosta muito com coisas ruins. Aí ele passa a passar mal só de ouvi-la. Ótimo exemplo, Felipe. No filme Laranja Mecânica, né, o Alex, que é o personagem principal, né, que você fala, ele gosta muito de Beethoven e um certo movimento da Nona Sinfonia, então, é utilizado ali naquele treinamento comportamental, sei lá, não que isso seja, né, utilizado nas terapias comportamentais, né, pelo contrário, é uma questão ética, né, mas ali é aplicado a princípios de correção, mas também de punição, né, e de fato, o que acontece são sessões de tortura. A gente pode ver isso fora da ficção, na vida real, situações em que a música é empregada em práticas de tortura. Na prisão de Guantánamo, por exemplo, utiliza-se músicas ocidentais para tirar informações à força de presidiários de lá que são muçulmanos, por exemplo, que não gostam, né, não tem nenhuma identificação com a música pop ocidental, pelo contrário, né, acham essas músicas absurdas nos seus temas, nas suas imagens, e aí colocam as pessoas em privação de sono, de alimentos, e ouvindo continuamente essas músicas de uma estética muito diferente daquelas que eles gostam, que estão habituados, para fazer... esqueci como que se chama aquele momento do questionamento ali, de pegar a informação da pessoa, a força, não sei se é inquérito, né, mas algo nesse sentido. É usado até hoje, né, e tem muitas instituições de direitos humanos lutando para interromper esse tipo de prática. Né? Essa é uma questão difícil, né, gente? Essa de que música que faz mal. Eu mesma já tive músicas que gostava muito e por estar associado, por exemplo, a uma prova em que eu tinha que expor uma música, eu fiquei um tempo ali sem tocar. Eu já vi isso acontecer com outras pessoas também. Uma mesma música, de uma hora para outra, por conta de uma situação, se tornar uma música desagradável. Né? Um exemplo de uma pessoa que eu conheço que prestou uma prova usando uma música do Bach, é aquela Jesus, Alegria dos Homens, que é uma música relativamente feliz, né? Pensando em algumas características dela, aquela pessoa passa a detestar aquela música por conta de uma situação que ela vive com aquela música presente, né? Então, se incluir música na sua prática, seja ela terapêutica ou em outras, amplie seu conceito de música.
Ou seja, não tenha preconceito musical, nem sonoro. Ouça músicas de vários gêneros, versões, estilos. Toque, cante, improvise, crie, componha. Todo mundo pode fazer isso. Inclua instrumentos musicais na sua caixa lúdica para quem trabalha com crianças. E se você quiser variar suas experiências musicais, sensibilizar seus ouvidos, observe a sua própria relação com a música atual e passada. Ouça a paisagem sonora, externa e interna do seu corpo. Forge espaços, tempos de silêncio. É muito difícil, né? Inclusive. E experimente uma diversidade de músicas. A música não é só aquilo que mais toca no rádio, no YouTube. Ela é uma experiência. Enfim, tenha ousadia para explorar mais experiências possíveis. Obrigada, Vivian. Interrogatório, isso mesmo. A Maria Luísa respondeu. Eu não sei se eu estou... Professora, tem que vencer, isso. Né? Precisa selecionar ali no canto inferior para aparecer as respostas nesse tipo. Ah, pronto, apareceu aqui. Então, Belle, Beyoncé. Olha só, gente, músicas que já fez mal. Bom, isso aqui eu não sei por que está acontecendo isso, gente, mas não tem resposta correta. Acho que foi quem respondeu mais rápido, talvez. Professora, clica ali no canto inferior, onde tem aquele... Isso, eu acho que aí aparecem as respostas da pergunta. Tá. Eu acho que para mim não tá. Deixa eu vou carregar novamente para ver. Então, Belle, Beyoncé, Montana, Love Site, The Hustler, Heartstorm, Bolt Goat, Ronald, Ellie, Android. Todos são estrangeiros, parece? Ou tem algum aqui que é músicas brasileiras ou em português? Porque me pareceu uma coincidência, né? Ser todas músicas em inglês, me parece. Professora, acho que o meu não apareceu. Eu coloquei As Rosas Não Falam, do Cartola. Ah, sim. Eu acho que é porque aqueles nomes ali são quem respondeu, aí... Ah, é quem respondeu? Não tem a resposta? Eu acho que a opção passou algo assim, não entendi ao certo. Deixa eu ver se eu consigo abrir, então, pela edição aqui. Foi de uma aula passada. É este aqui. Ah, aqui, gente, era para aparecer dessa forma. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Funk, Cid, carta número 1, sim. Músicas com letras obscenas. Música ligada a memórias que gostaria de esquecer. As Rosas Não Falam. Faixa Amarela, Zeca Pagodinho. Long Way Down, Tom Odell. Pois é, né? Geralmente, acho que isso aqui, ó. Geralmente, isso é um motivo para não gostar ou deixar de gostar de uma música. É ter vivido uma experiência que aquela música fez parte, uma experiência difícil, né? Ou uma experiência ruim, desagradável. Gente, obrigada pela ajuda que vocês estão dando aí no chat. Às vezes a gente apanha um pouco. Músicas com letras obscenas. Tem gente que vai adorar as músicas justamente por isso, né? Por essa sensualidade, essa obscenidade, pornografia, inclusive, e outras que vão detestar pelo mesmo motivo, né? Punk, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que não liga, tem gente que tem sono ouvindo funk, ouvindo pagode, né? E tem gente que adora, né? As Rosas Não Falam. Você falou das Rosas Não Falam, acho que não sei se foi a Juliana,
Foi eu, professora Juliana. Sim. Uma música que, para mim, tem momentos que ela me deixa alegre, tem momentos que ela me deixa triste, do Cartola, dos moinhos, sabe? O mundo é um moinho. Ela, às vezes, né, é cortante e outras ela é aquilo que a gente precisa lidar ali com a realidade, sabe? Para mim, ela tem essa característica de, às vezes, fazer bem, às vezes, fazer mal. Me identifico também com letras do Cartola. Essa eu não conheço, gente. Cid Carta número 1. E essa Long Way Down. A faixa amarela, eu acho que é uma que fala de luto, né? De um processo de luto, se eu não estou enganada. Cartola é tudo, né, Juliana? A Maria Luísa, Noites Traiçoeiras. Para algumas pessoas é maravilhosa, nossa, me sinto uma conexão espiritual. Você está dizendo, para você, não, é uma música que te faz mal. Construção, do Chico Buarque, me deixa triste também. Pois é, Lara, essa também é uma outra música que às vezes parece que expressa alguma coisa assim pra gente, né? De revolta. Não sei se você já sentiu essa sensação ouvindo essa música. Para mim, é uma sensação que vem também relacionada a ela. Gente, não vou parando a gravação, porque acho que também está dando hora, já passou do horário, né?